semana passada, nós falamos um pouquinho sobre essa situação de ficarmos buscando a pessoa certa, né? De alguma forma, nós entendemos que eu vou encontrar uma pessoa e que tudo vai dar certo. E aí eu vou bater com essa pessoa e as coisas vão acontecer e aí tudo muda e parece que muda uma ficha na sua vida em que começa aquela vida de príncipe e princesa que se conheceram. E aí nós fizemos essa outra reflexão que pergunta assim, você é a pessoa que você está procurando? Está procurando? Ou seja, você está se tornando a pessoa certa? Será que esse holofote que você tem colocado às vezes, que nós colocamos às vezes, procurando a pessoa, esse radar que a gente coloca procurando a pessoa e faz até uma lista assim, né, de cada detalhe, tem que ter cabelo preto, olhos castanhos grandes, né, não pode ser muito gordinho, mas não tem problema ser um pouco fofinho. O disse a mim, né? Então, e aí a gente chega nessa situação do mito da pessoa certa, que você tem a parte relacional com a parte da química, né? E na parte relacional nós estamos falando aqui de caráter, que você pode estar desenvolvendo e melhorando e transformando e deixando Deus transformar coisas no seu caráter para que você possa aprender a se relacionar melhor. Você tem também situações, hábitos seus que às vezes são prejudiciais para quem quer se relacionar, vícios, né? Nós todos, às vezes, muitos ou alguns têm vícios que podem de alguma forma comprometer também o relacionamento e são coisas às vezes que você namora anos com a pessoa e só vai descobrir com algum tempo de casado. Isso que é complicado, né? E habilidades relacionais também, que nós vamos desenvolver na medida que nós vamos tentando aprender a relacionar. Você pode relacionar a vida inteira com as pessoas da sua casa, você pode relacionar a vida inteira com seus irmãos da igreja, com o pessoal do colégio, e nunca amadurecer nisso. Nunca crescer nisso. Sempre falar assim, não, Deus me fez assim, e eu vou continuar assim, eu vou morrer assim, porque meu bisavô era assim, porque meu avô era assim, porque meu pai era assim. Então não tem jeito de eu ser diferente. Será que não tem jeito? Será que nós, seres humanos, dotados de inteligência emocional, nós não podemos melhorar relacionalmente? E do outro lado tem a química, né? E é o que acontece. Nós falamos o seguinte, o seu passado vai se tornar o seu presente que vai aparecer para você no seu futuro. Ou seja, você vem trilhando um caminho hoje, você começa a fazer escolhas que vão impactando a sua forma de ser, que vão impactando, vão deixando em você marcas na sua alma, marcas na sua vida, marcas na sua caminhada, marcas relacionais, e que alguma hora isso vai aparecer no seu futuro. Alguma hora o seu pecado vai aparecer para você, alguma hora também aquilo que você tem plantado de bom vai aparecer, porque a Bíblia fala que todo mundo vai colher alguma coisa. Você pode não escolher o que você planta, mas você vai colher alguma coisa. Você pode escolher. Agora, quem planta mamão não vai colher melancia. Então nós temos que entender que muitas vezes nós passamos assim, um ano planejando um casamento. Né? Normalmente gasta esse tempo. E você está num caminho de 7 anos construindo hábitos e trabalhando na sua relação coisas que vão atrapalhar, às vezes até acabar com o seu casamento. Aí você gasta aquele um ano sonhando, gastando dinheiro, fazendo um monte de coisa, sabe? Enquanto você gasta anos de namoro, anos de relacionamento, ou até antes disso, formas de relacionar com outras pessoas, a partir do momento que você começa a amadurecer, e você está só plantando coisas na sua vida, e no seu caráter, nos seus hábitos relacionais, que vão acabar atrapalhando ou destruindo o seu casamento. Então esse foi o papo que nós tivemos. Nós terminamos falando um pouquinho de 1 Coríntios no capítulo 13, quando nós demos aquelas qualidades, né? E começamos a falar assim, poxa, será que eu tenho sido paciente? Né? Será que eu dou o espaço necessário para que o outro cresça, para que o outro aprenda a se relacionar? E todas aquelas outras coisas que o apóstolo Paulo coloca para aquela igreja, que tinha muitos problemas de relacionamento. E muitos dons também. E terminamos no versículo 11. E aí a gente chega nessa situação que eu queria trazer hoje, que é essa visão bíblica da mulher.
Porque o casal, eles se conhecem, né, nessa situação da química, que ele fala assim, não, eu amo ele. Aí você vai e conta pra todo mundo, não, mãe, ele tá, eu amo ele, eu amo ela, e aquela situação toda que nós contamos, né, que a gente gosta da mesma cor, e que eu uso calça apertadinha, e ela ama a calça apertadinha, sempre quis ter um namorado que usa calça apertadinha, né, e a gente sempre gostou dos mesmos seriados, sabe, a gente não tolera algumas versões da Bíblia, a mesma, nós gostamos só daquela, sabe, e nossas mães se conhecem, e aquelas coisas todas, o beijo é o melhor beijo do mundo, e aquelas coisas todas que a gente sabe que a química traz, mas que o relacionamento é um pouco diferente, né? Só que, você já parou a pensar, quando você pensa assim, eu amo aquela pessoa, você pode falar o que você ama nela ou nele, ou o que você ama sobre ela ou sobre ele. Porque quando você começar a falar assim, o que eu amo nele, provavelmente você vai trazer características físicas. E eu não quero, de forma nenhuma, falar que você não deve olhar as características físicas no relacionamento, sabe? Mas isso não pode ser tudo. Mas, pelo amor de Deus, fala, gente, eu não tenho atração pela pessoa, pelo amor de Deus. Não é isso. Sabe? O corpo faz parte. Agora, será que você ama só aquele rostinho de Justin Bieber dele mesmo? Será que o cara ama ela porque ela tem aquele corpo escultural? Ou ela é muito magrinha, ou mais cheinha, do jeito que ele gosta? Será que o que ele ama nela, é o beijo? É o carinho no cabelo? É o beijo na orelha? Sabe? Será que o que é que você gosta? Agora, será que o que você gosta sobre ele ou sobre ela? Nossa, ele é um cara sábio. É uma pessoa compromissada com o Senhor. Sabe, nós já viu o histórico de vida desse cara? Já viu as escolhas que ele fez? Já viu a cruz que ele carregou para chegar até aqui com as marcas que ele tem? O que você ama nela? Sabe o que eu mais amo nela? Ela é doce. Ela é sábia. Já viu como ela trata o pai dela? Já viu como eles se relacionam? O pai dela não é fácil. Mas mesmo assim ela sempre consegue ser uma menina que edifica a vida dos pais dela. O que você ama sobre ele, sobre ela? Será que essa não deveria ser a pergunta que nós vamos fazer e que nós deveríamos fazer sempre quando nós estamos entrando num relacionamento? E Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele escreveu o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aqui é interessante que ele fala assim, quando eu me tornei homem, não quer dizer quando eu cresci. Sabe aquele negócio? Que quando eu me tornei adulto. Não, ele está falando assim, quando eu amadureci. E tem gente que tem 60 anos e não amadureceu. E que continua fazendo as coisas como menino. E nós, para nos relacionarmos e para entrarmos num relacionamento tão sério que é o casamento, porque se você pensar, e um dos primeiros conselhos que eu dou para um jovem, ou para qualquer pessoa que esteja namorando, é a seguinte: por que você está namorando? A primeira pergunta que eu faço é assim, você casaria com essa pessoa que está namorando? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falo assim, então eu acho que você deveria terminar. Porque o propósito do namoro cristão é caminhar para o casamento. O propósito do namoro cristão não é essa parte de saciar a carne, de saciar as suas concupiscências, de saciar, às vezes, dar aquele afago na sua alma, como que fala? Daquele sentimento, daquela necessidade que você tem da sua carência. Obrigado, Bruno. Faltou a palavra. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é sempre assim, eu casaria com esse cara, eu casaria com essa menina, por que eu casaria? O que eu amo nela? O que eu amo nele? Sabe, o que eu vejo que me levaria para o altar? E isso deve ser assim, aquele divisor de águas para qualquer relacionamento cristão. Então nós precisamos de entender que não existe conto de fada. Quem acredita em conto de fada é criança. Quem acredita que vai encontrar uma pessoa e de repente essa pessoa vai transformar, ou aquela mulher que acredita que o cara, depois que ela casar com ele, ele vai converter porque ela vai converter ele, ela esqueceu que convence é o espírito. E alguns acreditam
que passa pela vontade do homem. E os que não acreditam dessa forma, acreditam em eleição. Se você não casar com ele aí. De qualquer forma, eu acho que é um risco muito grande você se casar com uma pessoa, ou são você namorar, ter um namoro evangelístico, né? Eu acho que o namoro evangelístico é complicado, principalmente um casamento. Porque você vai começar a deparar com situações que não vai dar pra gente falar aqui, mas são muito complicadas. Então, quando você deixa para trás as coisas de menino, é quando você começa a olhar para o relacionamento em si como ele deve ser visto. Com o namoro, como ele deve ser visto. O que é o namoro? Poxa, é um tempo que eu vou ter para conhecer essa pessoa, para me relacionar com essa pessoa, para ter uma intimidade, vamos falar assim, de alma com essa pessoa. Né? Para que nós possamos caminhar para o casamento. Como? Sendo melhores amigos, abrindo o coração. Porque tá cheio de gente aí que tira a roupa, mas não tira a venda do coração para a pessoa ver. Como é que você vai tirar a sua roupa ou vai ter um relacionamento sexual com uma pessoa que não pode saber nem quanto você tem no banco? Quanto mais uma pessoa que é cristã, que acredita que realmente que o Senhor espera que nós façamos esse tipo de coisa e nos relacionemos sexualmente após o casamento, né? Então, como que as mulheres são vistas na nossa cultura? Como que a nossa cultura ensina e nos mostra, e nos apresenta, como que as meninas são apresentadas, faladas, como que elas são cantadas, como que a mulher é cantada, como que a mulher é nos apresentada na nossa cultura? Como uma varoa valorosa, como um ser que tem sentimentos profundos e que você pode magoar ela? Não. Eu estava escutando os vídeos do MC Biel essa semana, nunca tinha escutado, gente. Eu fiquei horrorizado. Não fiquei tão horrorizado porque eu já vi coisas parecidas. Mas a nossa cultura, de uma forma geral, qual que é a mensagem dos filmes, das novelas, de uma forma geral? O que as músicas cantam sobre a mulher? Será que a nossa cultura trata as mulheres como uma commodity? Nossa, João, palavra difícil. E o que é uma commodity? Eu vou ler aqui. Uma commodity é um bem fungível, ou seja, é equivalente e trocável por outro igual e independente de quem a produz. Então, o que é uma commodity? É um milho, é igual a outro milho, independente se é milho dos Estados Unidos, se é milho de Cuba, se é milho do Paraguai, é um milho. E se ele é da mesma espécie, ou seja, nós estamos falando de fêmeas aqui, de mulheres, eles são todos iguais. Então a nossa cultura, ela começa a nos mostrar que as mulheres são umas commodities, como assim? São coisas que nós usamos, trocamos, quando nós achamos melhor. Não é verdade? Então eu vou lá e olho para uma mulher e falo assim, nossa, o que eu posso usar nessa mulher? Que nela que mais me atrai, que eu quero usar mais? E até que ponto, até quando que eu vou usar isso? Será que eu uso até que eu ache num molde melhor, né? Uma espiga de milho, de uma forma que eu goste mais, que me dê mais prazer? Então é isso que a nossa cultura nos ensina. Ela ensina que nós precisamos pegar as mulheres, usar e nós vamos trocar por outra depois. Isso não tem problema nenhum, que é assim que a gente deve fazer com as mulheres. E será que sempre foi assim? Se você olhar no primeiro século, quando as pessoas, né, quando os apóstolos estavam escrevendo aqui essas cartas que entraram no cânon bíblico, como que era a cultura ali, aquela cultura hebraica e também principalmente aquela cultura helenista, né, lá do povo grego? Será que as mulheres eram valorizadas e ao longo do tempo isso foi se perdendo? Como que era isso? Como que isso acontecia? Eu vou te contar um pouquinho. Você sabia que a mulher, naquela época, ela era um objeto? O cara tinha, por exemplo, 3 escravos, 2 cachorros, várias propriedades e 3 mulheres. Na verdade, tinha uma mulher oficial e algumas que eram concubinas, uma coisa dessa forma. Na época do Império Romano mesmo,
se você ter uma filha mulher, era uma coisa que você não queria de jeito nenhum. E isso principalmente ficou mais viralizado no segundo e no terceiro século, quando o casal tinha filhas mulheres, eles jogavam na rua para morrer. E muitos bebês mulheres eram achados nos rios, porque ninguém queria ter filho mulher, porque aquilo não valia de nada. E eles, sabe como é que eles faziam para poder fazer o controle de natalidade deles? Transavam com prostitutas. A prostituição era legalizada. E eles faziam sexo com as prostitutas para quê? Para que a mulher dele ia ter um filho, dois, ou senão se ele não tivesse filho também, parar nem se casar, sabe o que ele fazia? Depois ele pegava o melhor escravo dele, que normalmente eram pessoas muito letradas, e adotava ele, deixava as propriedades dele para ele. A mulher ela era tida como uma commodity, talvez muito pior do que hoje, porque as suas escravas, você podia fazer o que você quisesse com elas, até matá-las. E não tinha nenhum problema legal com isso. E os direitos humanos não vinham atrás de você, porque ela era um objeto que você tinha. Então quer dizer que hoje em dia está até um pouco melhor, né? Agora, se hoje em dia então está até um pouco melhor, tirando lá na África, lá no oeste, né? Lá no norte da África, que continua assim, né? Continua sendo dessa forma. Essas palavras de Jesus, essas palavras de Paulo, essas palavras de Pedro que nós vamos ler agora, elas eram muito mais contraculturais. Elas eram muito mais impactantes. Se você abrir sua Bíblia aí em João 13. Versículo 34 e 35, está escrito o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Hoje em dia a gente lê isso aqui e fala assim, yeah, right, ok. Agora imagina, Jesus reúne a galera e os apóstolos com ele, né, os discípulos com ele, e mulheres com ele, e escravos e pessoas que iam seguindo a Jesus, iam se aglomerando em volta de Jesus. Ele chama a galera e fala assim, galera, o negócio é o seguinte, vocês vão amar uns aos outros como eu amei vocês. Eu fico imaginando essa cena e eu acho que talvez alguém levantou uma mão lá no fundo e falou assim, é você, Cacá, o que foi? Mulheres também? Mulheres devem ser amadas? Você não está entendendo? Eu estou falando que nós devemos amar uns aos outros, mas peraí, escravos também devem ser amados? Pessoas que eu posso matar a hora que eu quiser? Prostitutas? Que eu posso apedrejá-las? Como que é isso, Jesus? Peraí, isso aí não, cara. Porque hoje em dia a gente fica falando isso, já tem muita gente que fala assim, eu acho que essa parte de não fazer sexo na Bíblia, essa forma de como a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos antes do casamento, isso aí é para outras culturas, mas para essa cultura, quando isso foi escrito e quando Jesus trouxe essa nova visão de mundo, essa nova cosmovisão, isso era muito mais chocante do que é hoje. Muito mais chocante. Ele fala assim, olha, sabe como que eles vão saber que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Quer dizer que as pessoas vão saber que eu sou discípulo de Cristo se eu tratar bem uma mulher? É isso que você está falando, Jesus? Mas as mulheres são dignas de ser contadas, né? É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Você deve tratar essas mulheres desse jeito. Você deve amar as mulheres como eu amo vocês. E aí depois chega Paulo na carta para a igreja de Éfeso, se você puder virar lá em Efésios. Capítulo 5. Versículo 25. Está escrito o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aí fala assim, não, peraí, gente. Maridos,
Como assim que é para eu amar a minha mulher assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela? Mas espera aí. Aqui na minha cultura eu falo o seguinte, eu sou quem manda aqui. Eu posso tratar minha mulher do jeito que eu quiser, ela é igual o meu cachorro, igual as propriedades que eu tenho, igual o número de vacas que eu tenho. Como assim? Como que eu devo tratar uma mulher bem? Como que eu devo amar ela e me entregar? Você está falando que eu devo dar a vida por uma mulher? É isso mesmo. Sabe, marido, a partir de agora, o que o Senhor Jesus nos ensinou é que você, cara, você vai ser um cavalheiro na sua casa. Você vai honrar a sua mulher. Você vai praticar aquilo que nós falamos na semana passada de 1 Coríntios 13 na vida dela. E você, e às vezes, poxa, eu não sou casado, mas você já pode ir praticando isso com todas as mulheres com as quais você se relaciona. Porque Jesus, ele falou claramente, falou assim, vocês vão amar uns aos outros. Até aquela pessoa mais nojenta, até aquela mulher que, sabe, eu tenho assim, só que ela faz aquelas coisas todas, ela também. Até as prostitutas, elas também. Você vai amar elas, você vai tratá-las com respeito, com honra. Qualquer mulher, de qualquer classe, de qualquer tipo, qualquer pessoa, de qualquer cor. Nós devemos amar uns aos outros. E quantas vezes nós fazemos brincadeiras racistas? Quantas vezes nós nos referimos à mulher como um objeto? Quantas vezes nas brincadeiras e na forma de falar nós fazemos isso? E quantas vezes, dependendo da classe social, ou das vestimentas, ou se ela está limpa ou não, você trata a mulher como um objeto. E você desfaz dessa pessoa. Aí nós vamos para 1 Pedro. Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Está escrito o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas ou as suas orações. Aí Pedro junta aquele tanto de gente ali e começa a falar um monte de coisa, e ele fala assim, olha aqui, da mesma forma, ô marido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você deve ser sábio no convívio com a sua esposa. Você tem que medir as suas palavras. Você tem que medir a sua força. Você tem que medir a forma como você lida e a forma como você coloca as coisas. Nossa, mas... E se você é solteiro, por que você não começa a praticar isso agora? Você acha que de uma hora para outra, o ogro, Shrek, vai virar o príncipe encantado? Isso não acontece. E é interessante que ele vai caminhando e ele fala assim, tratem-nas com honra. Sabe, honra aqui também pode ser traduzido como com respeito. Trate a sua mulher com respeito. Como parte mais frágil. E aqui não quer dizer parte mais frágil no sentido delas terem menos inteligência ou terem menos capacidade. Não tem nada a ver. Só está falando o seguinte, se você fizer uma queda de braço com ela, você ganha. A maioria de vocês, né? Com a maioria das meninas. Só está falando isso. Ela tem um corpo mais frágil. E até isso você tem que levar em conta, homem. Que a mulher tem um corpo mais frágil. E elas são coerdeiras do dom da graça da vida. Olha que interessante. Ele está falando o seguinte, Jesus morreu por elas também, tá? Quando ele fala que elas são coerdeiras do dom da graça da vida, eles estão falando o seguinte, olha, a salvação também é para todas as mulheres. Sabe aquilo que Cristo fez por você? Sabe aquilo que Cristo vem fazendo na sua vida? Sabe daquele lamaçal que ele te tirou? Sabe o preço que ele pagou na cruz? Foi por ela também.
Então, quando você olhar para ela, olha para ela como uma princesa do Senhor. Olha para ela como alguém que foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. Esse é o preço da mulher bíblica. Isso que a Bíblia nos ensina a olhar e a tratar as mulheres, elas também são coerdeiras do dom da graça da vida. E é interessante que ele coloca uma coisa que ele fala assim, olha, sabe por quê? Se você não agir dessa forma, homem, sabe o que vai acontecer com você? Suas orações vão ser interrompidas. Quer dizer que Deus vai parar de me ouvir nesse sentido e de agir nas minhas orações pela forma como eu trato uma mulher? Ou pela forma como eu trato a minha mulher? Agora imagina como isso caiu como uma bomba no meio daquela sociedade. Imagina como isso aconteceu. Mas e se a mulher não merecer? Se você é casado com uma megera? E se ela, por algum motivo, ela surtou? Tem gente que surta. E se por algum motivo aconteceu alguma coisa, você não aguenta mais ela, honra. Mas ela é terrível, você não conhece a minha esposa, João. Honra. Respeito. Coerdeira do dom da graça da vida. Mas e aquela menina que está pegando outras meninas, que já pegou todo mundo, e que ela mesma se faz um objeto? Honra. Respeito. Coerdeira do dom da graça da vida. É assim que nós, homens, crentes, devemos olhar para qualquer mulher. Não é assim que você quer que olhem para sua mãe? E é assim, mulheres, que vocês têm que se fazerem respeitáveis. Porque tem um pastor que fala uma coisa que é uma grande verdade. Você tem aquilo que você tolera. Eu nunca esqueço disso. Você tem aquilo que você tolera. E se você está tolerando homens te defraudando, se você está tolerando pessoas te colocando para baixo e te fazendo como objeto, se você se faz um objeto, você vai ser tratada como um tal. E é preciso que você se levante como essa mulher aqui. Como essa que é coerdeira do dom da graça da vida. Sabe? E é responsabilidade nossa, dos homens, de honrar as mulheres. É responsabilidade nossa de mostrar para o mundo, de mostrar para essa cultura na qual nós vivemos, como nós tratamos as mulheres, como o Senhor que fez por nós e nos ensinou a tratar as mulheres. É isso que Ele espera de nós. Sabe, nós precisamos de renovar a nossa mente, nós precisamos de construir um pensamento dentro de nós. E isso, gente, não vem do dia para a noite. Isso vem com prática. Não adianta. Não adianta você vir de uma vida completamente entregue aos prazeres e tratando as mulheres como objeto, ou a mulher se tratando como objeto, e de uma hora para outra você fala assim, agora eu vou casar e eu vou ficar quieta. E o cara falando assim, agora eu vou casar e eu vou tratar a minha mulher com respeito. Você não vai tratar ela com respeito. Porque você não sabe se relacionar com uma mulher. Porque você não sabe como tratar uma mulher. Porque você não sabe respeitar uma mulher, você não sabe honrar uma mulher. Então nós precisamos de começar a mudar a nossa mente. Nós precisamos de agora tomar uma atitude de pensar e repensar o que nós falamos, porque nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de nos tornarmos homens maduros. E não agirmos mais como aqueles meninos que faziam qualquer coisa do jeito que a cultura ensinou. E eu queria trazer algumas reflexões práticas em cima disso. E a primeira coisa que nós falamos é mudar o seu pensamento. E a segunda, começar a agir de forma diferente com todas as mulheres às quais você se relaciona. Ok. E eu queria falar um pouquinho das músicas que a gente escuta. Se você pensar na sua playlist, das músicas que tem no seu Spotify, que você escuta, no seu playlist Spotify, ou do seu iPod, ou do seu Apple Music, ou sei lá o que você faz no seu computador. Qualquer música que tenha no seu playlist que diminua uma mulher, que chame uma mulher de prostituta, de vadia, qualquer nome do gênero, qualquer música que faça com que a mulher seja um objeto e que você a trate dessa forma, sabe o que essa música deveria acontecer? Que você deveria fazer? O mais rápido possível, apagar ela do seu iPod.
apagá-la do seu playlist. Ah, João, mas não tem problema nenhum, eu escuto, eu tô lá curtindo e tal, mas isso não me afeta. Sabe, isso não tem problema, cara, eu escuto aqui, e isso não vai criando nada em mim e tal. Você sabia que na história, os maiores genocídios e atrocidades da humanidade aconteceram quando pessoas começaram a rotular certos tipos de pessoas, desumanizando elas, falando que os judeus eram ratos e prostitutas, falando que os índios não eram pessoas mesmo que deveriam ser respeitadas. E aí isso foi criando uma mentalidade naquelas pessoas que escutavam aquilo, e elas começaram a acreditar naquilo e começaram a matar as pessoas, achando que aquelas pessoas não eram pessoas de verdade, que mereciam ter o direito à vida. Essas coisas começam na mudança da mente. Por isso, as músicas que nós escutamos, os tipos de conversa com as quais nós participamos, o tipo de coisa que nós fazemos, isso influencia a nossa forma de enxergar as pessoas e, no nosso caso, de enxergar as mulheres. Então eu queria muito que você refletisse sobre o seu playlist. E uma outra situação que eu acho que a gente deveria pensar também, isso é muito dirigido aos homens, mas hoje, infelizmente, é muito consumido por mulheres também. Na divisão por idades, eu estou falando de pornografia ou imagens eróticas, né? Um site cristão fez uma pesquisa com 8.000 pessoas. No começo desse ano, no começo do ano passado. Site cristão com 8.000 pessoas. 50% dos homens de 20 a 39 anos, mais ou menos. 8.000 cristãos? 8.000 cristãos. Eles fizeram pesquisa com 8.000 cristãos? Isso. 50% dos homens consumiam pornografia, que estavam na idade entre 20, 19 e 39 anos. Só que em todas as idades, mais novos ou mais velhos, tinha um número assim, satisfatório de homens que consumiam pornografia. E com as mulheres não era diferente. O maior grupo de mulheres também estava nessa mesma faixa etária, mas começava de 10%. E ia mudando. Você sabia que existem mulheres hoje que são viciadas em pornografia? Você sabia que o microporn, né, o micropornô, que são GIFs de 30 segundos não, GIFs de 5 segundos, sei lá, né, acho que é esse o tempo de um GIF, estão espalhados por toda a internet e você pode ver a qualquer hora no seu Twitter. E o que eu conheço de irmãs da igreja que seguem esses perfis, então eu não estou falando de história que me contaram. Eu vi, eu vejo, eu participo. E não é imagenzinha de beijo de língua, não. É outro tipo de imagem. E as irmãs que estão vendo isso. E sabe como que isso começa? Isso começa com aquelas cenas quentes. Aí você começa a caçar aquelas cenas quentes. Aí tem aqueles perfis, né? Perfil do abraço dos amores. Perfil do beijo. Não sei o quê. Aí daqui a pouco, o perfil do beijo vai criando posições de beijo. E por aí vai. Isso que vai nos levando. Porque toda vez que você começa a consumir pornografia, você entra numa escola. Uma escola? Toda vez que você vê foto de mulher pelada, ou de homem pelado, ou de casal, ou o que for, você entra numa escola. E essa escola tem 3 lições que ela vai te dar. A primeira lição é que um corpo de verdade não é bom o bastante. Um corpo de verdade não é bom o bastante. A segunda lição é que um corpo não é bom o bastante. E a terceira lição é que o corpo da sua esposa não é bom o bastante. E aí nós precisamos de entender que quantas mulheres, principalmente, entram no casamento sem saber que o namorado delas é viciado em pornografia. E ela vai descobrir isso ao longo do casamento. Na hora que descobrir que ele não tem mais interesse por ela. E o cara entra no casamento achando assim, não, quando eu tiver um corpo de verdade, isso vai me saciar. Só que não é isso que acontece. Fala, mas a sociedade está falando que eu devo fazer. Você sabia que na Guerra do Vietnã, o governo dos Estados Unidos dava cigarro para os soldados? Como algo bom para ajudá-los? Aí depois de alguns anos eles falaram o seguinte, isso te faz mal. Há quantos anos a igreja vem falando assim, a pornografia faz mal para a sua alma? A pornografia faz mal para a sua vida. Quantos anos?
Aí agora, nós temos estados americanos que já falam que pornografia é questão de saúde pública. Nós temos vários atores de Hollywood que são diagnosticados como viciados em pornografia. Pornografia virou uma doença. Agora a gente já está avisando há quanto tempo? Há muito tempo. A igreja está falando, não, isso aqui é só uma imagem, é só com o meu corpo, eu estou só aqui vendo. Vai se livrar disso. E essa escola, ela vai te ensinando que aquele corpo que você deseja, aquilo lá, aquilo que você almeja, aquilo vai te satisfazer. E você fica procurando aquilo num corpo de verdade, só que aquilo às vezes é alterado. Aquilo não é real. Sabe? E você fala assim, mas qual o problema de eu consumir pornografia? Eu não estou machucando ninguém. Qual o problema da masturbação, dessas coisas? Eu não estou machucando ninguém. Ah, é? E a escola que está te falando que um corpo de verdade não é bom bastante. E quando a sociedade vai vendo que os casamentos estão sendo acabados por causa do consumo da pornografia e que existem homens casados em quase todas as igrejas, se não, se eu falar assim, todas as igrejas que consomem pornografia, casados há 500 anos, nessa pesquisa tinha homens de 60 anos, e você vai ficar impressionado como estatística. Tem um movimento evangélico que se chama The Gospel Coalition, e eles fizeram uma conferência em Orlando há uns 2 anos atrás, né, Juninho? E eles mandaram um recado para os pastores. Eles falam assim, pastores, quando vocês chegarem no hotel que nós reservamos para vocês, ou que vocês reservaram, por favor, não consumam pornografia. Que? Pastores, líderes das igrejas? É, porque estatisticamente, toda vez que tem conferência de pastores, o consumo de pornografia sobe demais nas televisões dos hotéis. Então nós queríamos falar que isso é um mau testemunho, seus. Por que eu estou trazendo essa realidade? Porque isso pode pegar cada um de nós. É um descuido. Sabe, nós precisamos fazer esse esforço para que você possa entrar no casamento de uma forma mais completa. E se você tem essa dificuldade, se você tem consumido isso, e se de alguma forma isso tem feito parte da sua vida, procure alguém para te aconselhar. Procure alguém para andar com você, para perguntar, e aí, como é que foi hoje? Hoje foi bem, hoje eu caí. E comece a estudar a Bíblia sobre isso. Comece a ler na Bíblia tudo sobre imoralidade sexual. Busque livros, busque andar com os irmãos da igreja. Sabe, a Bíblia fala que se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Sabe o que isso quer dizer? Tira fora da sua vida aquilo que te faz pecar. Sabe, nós não devemos resistir à tentação. A Bíblia nos ensina a fugir da mulher adúltera. Se você olhar para a história de José no Egito, ele correu da mulher de Potifar. Ele não falou assim, eu vou ficar firme aqui, que eu não vou pegar essa mulher de jeito nenhum. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo. Aí ele vai fugir de você. Só que a igreja, o que ela faz hoje? Ela corre do capeta e encara o mal. Encara a tentação. E aí, filho, eu vou cair, você vai cair. Como que eu devo agir, então? Comece a ser respeitoso, educado com todas as mulheres com as quais você convive. E eu quero ser repetitivo nisso. Comece a olhar para a mulher de outra forma. Eu não esqueço a primeira vez que eu fui fazer o evangelismo na Guaicurus, aqui nos prostíbulos. Eu tinha medo de chegar lá e olhar para as mulheres de uma forma diferente e com esse olhar que nós estamos falando aqui. Esse olhar de lascívia. Mas o que veio no meu coração em todas as visitas e visitando e conversando com mulheres nuas, e muitas vezes em posições sexuais, me esperando na entrada do quarto e eu começando o diálogo com os órgãos sexuais da mulher. Eu só consegui sentir compaixão. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Sabe? E que nós possamos ter esse tipo de mentalidade. De olhar para as mulheres dessa forma. De trabalhar a nossa forma de nos relacionarmos. Sabe por quê? Se você está namorando
e você tem dificuldade com isso e você não quer mudar, faz um favor para a pessoa que você está namorando. Conta para ela. Conta para ela, fala assim, olha aqui, eu uso de pornografia, eu não consigo largar, eu não quero largar. Sabe por quê? Porque quando você se casar, essa pessoa vai saber. Uma hora vai aparecer. E você pode estar trazendo tanto problema para a vida dessa mulher ou desse homem. Deixa ele escolher. Deixa ela escolher entrar nessa roubada. Agora, quem sabe também você não vai indiferente e fala assim, eu quero me arrepender, eu quero mudar. Eu não estou falando que você tem que confessar para a sua namorada que você tem esse problema, não. Sabe? Mas dependendo do caso. Agora, se não, procura um líder na sua igreja. Procura alguém que pode te aconselhar, alguém que pode te ajudar a vencer. Isso é uma das maravilhas do poder que existe na comunhão dos irmãos. Isso que nos faz andarmos juntos, sabe? Que nos faz crescer e andar no Senhor. Então eu queria trazer um desafio aqui, para a gente terminar. Sabe esse pessoal que é serial dater, né? Ou seja, um namorador serial ou namoradora serial. Tem muita mulher que é namoradora serial, nunca está sozinha. O cara que nunca está sozinho, ou você que está vindo de um relacionamento completamente deturpado, ou você que tá também, sabe, nesse problema de pornografia, outros problemas relacionais sérios que você tem. Ou você que acabou de vir de um relacionamento, você está machucado. Eu queria que você pegasse a sua agenda, seu iPhone, seu telefone com Android, alguma coisa, e marcasse dia 10 de junho de 2017. E você vai escrever ali assim, olha, agora eu posso namorar de novo. 1 ano sem namorar. 1 ano solteiro. 1 ano sozinho. Nossa, mas isso, por que isso? Sabe, eu sei que a maioria das pessoas não vai fazer isso, mas eu conheço pessoas que fizeram. Elas são gratas a Deus por esse conselho. A vida dela se transformou. Porque ela pôde virar os holofotes para ela e começar a olhar o que está de errado nela. A pessoa namora com 1, com 2, com 3, com 4 e o problema é sempre o mesmo. Será que o problema está nos 4 ou está em você? Será que você não tem que estar completo para entrar no relacionamento? Porque se você entrar no relacionamento buscando ser completo, você nunca vai ser completo. Quem te completa é o Senhor. Você tem que entrar no relacionamento para poder agregar, para ser bênção na vida do outro e para compartilhar alegrias, tristezas, sabe, suas qualidades e seus defeitos. Então eu gostaria muito que você colocasse assim 1 ano sem namorar. E pode ser que com 3 meses apareça o homem ou a mulher dos seus sonhos. E sabe o que você vai fazer? Vai falar assim, não. 1 ano. 1 ano. Aí mais 6 meses, mais 9 meses. Meu irmão, escuta isso. Fica 1 ano para você ver. As pessoas que fizeram, que cumpriram isso não tem nada de místico nisso não. Sabe? Mas 1 ano aqui é um tempo que a gente entende que é um tempo que bom para você se recompor. Para você aprender a ser você, para você entender quem é você, para você trabalhar os seus defeitos, para você começar a se tornar a pessoa certa, para você começar e talvez alguns me falaram assim, João, na semana passada, falaram, João, mas ninguém nunca vai estar completo naquela lista. Eu falei assim, mas eu não quis passar isso. O que eu quis passar é o seguinte, você está nesse caminho, você está buscando, você está melhorando o relacionamento. Então, 1 ano. 1 ano olhando para você. 1 ano, sabe, livre para que você possa saber quem você é no Senhor, qual é o seu chamado. O que o Senhor espera de você, como você vai tratar o seu corpo e você curar essas feridas que existem dentro de você. Amém?